Oi, gente! Começa agora mais um Diz Aí, esse quadro tão maravilhoso dentro do programa Central. Deus preparou esse momento e será um momento de ministração, porque hoje o nosso tema fala um pouquinho também daquela ansiedade que muitos têm enfrentado e qual é a orientação da palavra sobre isso. O nosso tema tem um pouquinho a ver com este assunto. Já já eu revelo que tema é esse e que tenho certeza que irá falar ao seu coração. Mas antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Cleiciane. Seja muito bem-vinda, é uma alegria e uma honra recebê-la. Muito obrigada, uma honra para mim também estar aqui, né, participando desse programa com essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Sim, e será maravilhoso. Hoje o nosso tema é Basta Cada Dia o Seu Mal. Basta cada dia o seu mal. Como que a gente pode entender isso, né? Que não vire um mantra também, né? Não é algo que você ficar repetindo assim, mas que você entenda sobre o não se preocupar, não estar ansioso pelo dia de amanhã. E, Cleiciane, pra gente começar aqui, por que eu não devo ficar ansiosa, preocupada com o dia de amanhã? Cara, tem uma palavra que essa palavra fala muito ao meu coração, né? E fica em Jeremias 29:11, que fala assim: bem sei eu os planos que tenho sobre vós. Então, Deus conhece tudo que tem para nós. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com o nosso amanhã. E aqui fala, né, também, Mateus 6:34 fala: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então, a palavra de Deus já fala pra gente não se preocupar com o nosso amanhã, porque o nosso amanhã, Deus já sabe, a Deus pertence. Então, se eu fico retendo aquilo, me preocupando com o meu amanhã, aquilo vai me trazer uma ansiedade, aquilo vai me fazer mal. E uma coisa que sempre acontece comigo, né, porque a gente é ser humano e a gente sempre se preocupa com o nosso futuro, às vezes. E aí eu tenho essa mania, às vezes, né, de tipo, caraca, o que eu vou fazer, meu Deus? E Deus sempre fala comigo: nunca faltou nada, nunca vai faltar. Eu estou no controle, eu estou cuidando de tudo. Então, quando fala basta cada dia o seu mal, não se preocupe com o amanhã, mas deixe Deus no controle. É você dar o controle nas mãos de Deus. Porque até a própria palavra preocupação, se a gente for pegar ali o começo dela, é uma pré-ocupação. Você está ocupando o seu tempo, ocupando a sua mente de uma forma precipitada, de uma forma pré. Ou seja, não é ainda a hora de você gastar energias com aquilo, mas você já está se dedicando e assim, isso não vai mudar o fato lá da frente. Você só está se ocupando ainda mais com aquilo, enchendo a sua mente e o seu coração de preocupação e aí vem a dita ansiedade, né? E, por exemplo, Cleiciane, que exemplos na Bíblia nós encontramos de pessoas que estavam muito preocupadas com o amanhã, estavam ali com a cabeça só no futuro, preocupadas. Você encontra algum exemplo assim na Bíblia? Então, tem uma questão, né, de tipo assim, a gente vê ali Marta e Maria. Marta estava muito preocupada ali em servir, muito preocupada em fazer as coisas e tal. E Maria estava ali, tipo, somente aproveitando o momento com Jesus. E aí ela fica inquieta, e ainda quer que Jesus brigue com Maria para ela ir fazer as coisas. Então, tipo assim, e Maria estava no momento dela, vivendo aquele melhor momento, vivendo a melhor parte. A melhor parte é que não lhe seria tirada. Exatamente. Então, tipo assim, quando eu me preocupo com certas coisas, eu acabo perdendo aquela melhor parte. Eu acabo perdendo aquele momento de viver aquilo que Deus tem pra mim, né? Porque viver um dia de cada vez significa você aceitar aquilo que Deus tem pra você. Aceitar o que realmente você tem que viver. E não você ficar questionando, reclamando, murmurando, né? Porque acaba murmurando quando você se preocupa muito com o próximo dia. Então, essa questão de se preocupar, né? Então isso interfere diretamente nos dias de hoje. Sim. Ou seja, eu tô preocupada demais com o amanhã, preocupada demais com o futuro, ansiosa, então o hoje também é prejudicado. Exatamente isso. Tem uma palavra, né,
Jeremias 10, 23, se eu não me engano, que ele fala, né, que o ser humano não conhece, não sabe do seu futuro. Então, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não conhece o dia de amanhã. E a palavra de Deus mesmo já fala, né, que no mundo tereis aflições. Então, se a gente está passando por preocupação hoje, a gente está passando por momentos difíceis hoje, o próprio Senhor falou, mas ele já venceu, né? Porque ele fala, não tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele já venceu, fica tranquilo, porque ele já venceu por você. Então não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o que tem que acontecer ou o que vai acontecer. Se acaba tirando, né, aquela questão de eu confio realmente em Deus? Porque quando você se preocupa com o seu amanhã demais, você acaba perdendo um pouco da confiança em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente descansa. E muitas vezes o preocupar demais, a raiz dele, não em todos os casos, mas em muitos deles, a raiz está no egoísmo. Se eu pensar muito naquilo, eu vou conseguir pensar numa solução. Se eu gastar meu tempo pensando naquilo, eu vou conseguir um meio de resolver aquilo. Então, muitas vezes, você não está confiando no Senhor plenamente. Se eu pensar, eu consigo achar que se eu me preocupasse muito antes do fato acontecer, eu já está pensando, já está me preocupando, eu vou conseguir um bom resultado, vou conseguir uma boa saída. E nem sempre é assim, nós precisamos confiar, porque não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes, e quantas vezes, né, você pensa algo para o dia seguinte e nada sai como aquilo, né? Coisas vão surgir e isso vai ali atrapalhar aquele cronograma, de repente, que você montou. Então, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Precisamos confiar no Senhor e estar descansados nele. E a palavra vai falar que em tudo, que essas necessidades sejam conhecidas, né? Diante do Senhor, através de petições, súplicas e ações de graça. E aqui eu vejo algo interessante, né? Porque nosso Pai, ele sabe que a gente precisa dessas coisas. Isso diz lá em Mateus 6, né? Então a gente não precisa ficar preocupado com essas muitas e muitas coisas, mas antes derramar aquilo que tem te preocupado aos pés do Senhor. Ele sabe aquilo que você já tem necessitado. E você, aquilo que preocupa o seu coração, você pode lançar sobre ele. Se o fardo está pesado, troque de fardo com ele. Se você está com o seu coração ansioso, preocupado, coloque essas situações diante do Senhor. Leve isso à presença do Senhor e você vai reparar que, assim como Ana, de repente você se encontra orando por alguma situação ou já triste por aquilo não ter acontecido e o seu semblante já é caído, né? Você não tem mais um sorriso no rosto, você já está murmurando, esmorecendo na fé, mas quando você vai na presença de Deus e resolve aquela situação na presença de Deus, entregando a Ele aquele caso, você sai da presença de Deus leve, tranquila, sorrindo. A palavra fala isso sobre Ana, que o semblante dela já não era o mesmo, né? E eu me lembro do caso também, que foi até uma das pregações do meu esposo, peguei aqui um trechinho, fui até correr nas anotações para trazer isso para você, porque falou muito comigo e eu acho que também é interessante e relevante para o tema de hoje, que fala sobre o maná, o exemplo que tem no maná. Quando você fica muito preocupado com o amanhã, você acaba estragando tudo. O povo recebia o maná dia a dia. E quem estava pensando no amanhã, pegava mais maná, aquele alimento estragava. Então, muito cuidado, você está se preparando tanto para amanhã que você está estragando o seu hoje. Está se preparando tanto que está estragando aquilo, está estragando aquele momento. É para ser vivido dia após dia. E agora vamos seguir com aquela pergunta. Será que seria então contra a palavra, contra tudo que falamos aqui até agora, planejar algo, planejar o dia de amanhã, ter uma perspectiva de futuro? Isso seria então contra a palavra? Vamos entender melhor. Eu queria ouvir de você, Cleiciane. O que você tem a dizer por meio da palavra também? Então, não é contra, né? Não é errado a gente querer ter um bom futuro, a gente querer planejar algo. O que a gente não pode é deixar aquilo dominar a nossa mente, né? Porque às vezes a gente
começa a sofrer por excesso de coisas que ainda não aconteceu. E é muito bom, né, a gente planejar várias coisas, porque todos nós fazemos isso, né? A gente planeja, tipo, nossa, vou fazer assim, assim. Até porque você tem um estúdio de Sim. nail designer, Sim. design de unhas. E daí você marca os seus clientes com uma certa antecedência, Sim, né? Eu costumo marcar mês a mês. Porque sempre é cheio, né? Sim. Então você planeja algo, você se programa para tal dia. Isso não é errado, então. Não é errado. Não é errado, né, a gente se programar. Só que o que é errado, né, porque a gente vai lá, tal, planeja aquele dia e acha que vai ser perfeito. Só que a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Então a gente começa a sofrer quando chega lá e dá de cara com um dia mau. Ou como você deu o exemplo, né? Já aconteceu e acontece muito de ter dias, tipo, da agenda estar cheia e eu me programar pra estar ali o dia inteiro e as clientes desmarcar e ficar, tipo, muitos horários vagos e tal. Então, tipo assim, aquilo é ruim, aquilo me chateia, mas, tipo, eu não posso deixar aquilo acabar com o meu dia. Eu não posso deixar aquilo me preocupar, né? Como eu tinha falado, né, de Jeremias 10, 23, eu vou ler o versículo aqui para não ficar com as minhas palavras, né, que fala que Jeremias está fazendo uma oração aqui, né, e ele fala: ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Então a gente não pode controlar, a gente pode planejar, só que a gente não pode controlar o que vai acontecer. A gente não pode, tipo, se eu planejei isso, tem que acontecer exatamente dessa forma. E o que é bom, né, é que sempre quando acontece algo assim, que vem um dia mal, Deus sempre nos dá uma experiência nova. Eu gosto muito de, tipo assim, quando acontece alguma coisa assim, eu sempre aprendo com aquilo. Então que aquilo não venha a ser um peso, mas que aquilo venha a ser um aprendizado, que aquilo venha a ser algo para nos ajudar, para nos tornar mais maduro. Então, acredito, né, que as dificuldades, elas são para nos tornar mais maduro, né? Como fala em Romanos 5:3, né? Tipo, que a preocupação, ela traz a experiência, a experiência, ela traz a esperança. Então, tipo assim, isso gera uma experiência. Os dias maus são para gerar experiências e não para nos trazer mais preocupação. Assim, você tem a liberdade de fazer aquele planejamento, né? Uma viagem, por exemplo, não se resolve, hoje eu vou viajar para tal lugar. Não, né? Existe uma preparação. E a Bíblia vai falar de quando, por exemplo, uma pessoa quer construir uma casa. Fala para que antes se assente e que faça os cálculos e veja que se vai ser possível terminar. Então a gente vê uma pessoa que está se programando, se projetando. Então não há nada de errado em você se programar, se planejar, desde que isso não consuma o seu coração, como você falou, e desde que você esteja preocupado para que não dê certo aquilo que você planejou. Porque lá em Tiago 4 vai falar sobre, olha o título já fala tudo, né? A falibilidade dos projetos humanos, ou seja, como os nossos planos e projetos podem ir mal, né? Podem fracassar. Até porque, né, se tá chocando os meus projetos com os projetos de Deus, que os meus projetos caiam, para que a vontade dele prevaleça, né? Lá vai dizer no capítulo 4, versículo 13, assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar, vocês teriam que dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em suas vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Aqui a gente vê que muitas pessoas fazem essa programação, né, fazem esse cronograma e tiram uma glória disso, né, que já está tudo organizado. E creio eu, por exemplo, quando veio a pandemia, muitas pessoas se chocaram com isso, né? Eu lembro que eu estava na época de fazer corrida de rua, estava nessa empolgação. Aí eu vi lá, vai ter em tal lugar e tal, me inscrevi. E aí foi adiado por conta da pandemia, porque seria um período de 40 dias, aí o negócio
foi se estendendo. Até hoje não fiz essa corrida. Até hoje não rolou. Então, assim, não deu certo, né? Por motivos bem extraordinários, né? Mas por coisas tão simples, muitas vezes os nossos planos vão se frustrar ainda mais quando os nossos planos chocam com os de Deus, né? De repente tem se chocado e você tem se frustrado por conta disso. Mas quando você busca alinhar o seu coração com o coração do Senhor, você vai ver que muita coisa vai mudar. E só pra gente poder continuar aqui também, Cleiciane, vamos para o nosso caso de hoje? Tá preparada? Preparada. Quem mandou pra gente foi o Caio. E ele escreveu assim: meu nome é Caio, sou universitário, prestes a me formar. Sempre tive grandes expectativas para mim mesmo, mas agora me sinto sob pressão para tomar decisões importantes sobre o meu futuro. Constantemente me preocupo se escolhi o caminho certo, se conseguirei o emprego após a graduação, se terei sucesso na minha carreira escolhida e se serei capaz de lidar com as responsabilidades que virão. Essas preocupações me consomem os meus pensamentos dia e noite, prejudicando a minha capacidade de concentração nos estudos, causando insônia, afetando até o meu humor e os meus relacionamentos. Eu oro, entrego sempre a Deus tudo aquilo que vou fazer, mas isso tem me consumido. E ele pergunta o que fazer, qual seria a orientação na palavra para este caso. Diz aí, Cleiciane. Então, né, dá para perceber que ele tá bem preocupado, ele está bem ansioso, ele está bem, sofrendo com antecedência, né, para saber como que vai ser o futuro dele. E o que eu tenho para dizer, né, é que é tudo aquilo que a gente já falou, que ele não se preocupe com o amanhã, né? Porque o nosso amanhã, só quem sabe é Deus. E Deus tem planos bons para ele, tem planos de paz, de prosperidades, tem planos bons para a sua vida. Então, se você se preocupa, você acaba interrompendo aquilo que Deus tem para fazer. Então, o que eu tenho a te dizer é: entrega o controle na mão de Deus, deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para você, porque Deus ainda tem algo para a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, com os seus estudos. Então, não se preocupe, porque o seu futuro já está planejado. E o que eu costumo sempre falar, né, para as pessoas que vêm com essa questão é que Deus tem tudo planejado, porque quando Deus tirou o povo do Egito, Ele não tirou o povo do Egito e depois construiu Canaã. Mas não, Ele construiu. Canaã já estava pronto para receber aquele povo. Então, aquele povo só precisava caminhar até lá. E assim também é a gente. As nossas bênçãos, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, já está pronto. Só que a gente precisa caminhar até lá. A gente precisa caminhar para chegar nessa terra, nessa bênção que Deus tem. Então, se a gente ficar preocupado, se a gente deixar a ansiedade nos tomar, o medo, a dúvida, né? Assim como aquele povo que tinha medo, teve dúvida, adorou outros deuses, não teve confiança 100% em Deus. Quantos anos, né? Ele ficou 40 anos rodando para chegar e nem todos conseguiram chegar lá, infelizmente. Então, quando a gente se preocupa, a gente acaba tardando a bênção de Deus. Isso é interessante porque até o pastor Michael traz esse exemplo de que Deus ele já tem a nossa história escrita, mas com as nossas decisões, muitas vezes nós vamos apagando aquilo, né? E não é para ser assim, que você venha viver aquilo que Deus tem para sua vida e que você viva isso plenamente, não por partes, né? Mas por completo, de coração inteiro. A gente vê ele aqui muito preocupado e ele fala: sempre tive grandes expectativas para mim mesmo. Que bom, né? Ninguém pensa para si o mal. Mas ao mesmo tempo, sabe quem tem planos até melhores, mais altos, mais perfeitos? Sabe quem tem a vontade boa, perfeita e agradável? É o Senhor. Por que você não busca entregar isso, colocar isso diante do Senhor? Ele diz que já ora, que já entrega, mas eu te convido a ser um pouquinho mais intencional. Não estou sendo? Calma, a Bíblia traz aqui um conjunto de coisas para que isso sim seja o que domine o seu pensamento. Um pensamento pode vir, e isso aí não seria uma responsabilidade sua. Agora,
um pensamento permanecer, criar raízes, tomar o seu coração, tomar a sua mente, isso aí já é responsabilidade sua. Ou seja, você é intencional naquilo que você controla na sua mente, naquilo que está no centro das decisões, no centro do seu coração. Lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então seja um pouquinho mais intencional, coloque isso aos pés do Senhor, mas seja prudente com relação aos seus pensamentos. Se aquilo permanecer, criar raízes e dominar o seu coração, daí se torna um problema onde você também tem responsabilidade. A gente tem sim responsabilidade sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que cria raízes no nosso coração. E olhando aqui para o caso dele, a gente vê uma pessoa muito preocupada com muitas coisas, né? E que em nenhum momento disso aqui, dessas preocupações do dia a dia, dessa agitação, a correria, que você não venha se esquecer de buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Por quê? Nós falamos aqui sobre Mateus 6, e quando você for ler toda a parte onde fala sobre as preocupações do homem, você vai entender, né, que os filhos de Deus não estão preocupados, eles não vivem preocupados e ansiosos, porque eles sabem que o Pai deles está cuidando e que ele sabe aquilo que os filhos precisam. O pastor Neca dá esse exemplo, né? Eu não preciso olhar para o Filipinho, ele não precisa me falar que precisa comprar um sapato novo, uma roupa nova, porque olhando o pai conhece, o pai sabe as necessidades dos seus filhos. Então ele mesmo se encarrega em suprir, mas que você venha cumprir esse mandamento, aquilo que está escrito lá em Mateus 6,33, que é colocar em primeiro lugar o reino do Senhor. Daí as demais coisas serão acrescentadas. O que é a universidade e que o seu futuro acadêmico profissional? Se chama demais coisas, né? O que é aquele relacionamento que você tanto busca e que também é plano de Deus, mas nesse versículo se encaixa em as demais coisas. E muitas vezes você está se preocupando com isso, com as demais coisas, e aí é que está o problema. A Bíblia fala para você se preocupar primeiro com o reino do Senhor, e aí as demais coisas fluem. Você nem, de repente, se dá conta, não é? Aqui eu não estou falando algo que vai acontecer isso, mas de repente tem uma pessoa lá que faça uma indicação sua, naturalmente se abre ali uma porta de emprego, né? Para você, assim que graduar, já ingressar na área, atuando. Então, assim, você não sabe o dia de amanhã. E quantas vezes já entreguei ao Senhor algo, descansei e algo fluiu. Algo muito além do meu controle, muito além do que eu poderia sequer pensar como uma chance, como um caminho. E Deus abriu aquele caminho. Então, assim, Deus faz coisas extraordinárias e com você não vai ser diferente. Então, que em nenhum momento dessas preocupações você venha se esquecer do Senhor. Claro, coloque tudo aos pés dele, mas que você venha buscar também o reino do Senhor em primeiro lugar, buscando e honrando ele sempre. Cleiciane, estouramos o nosso tempo. Falei muito. Cleiciane, muito obrigada por tudo que você acrescentou no programa de hoje. Mas antes de terminar, faz aquele convite, aquele recadinho especial, a sua profissão, né? Você é nail designer, passa aqui as suas mídias sociais para quem quiser acompanhar o seu dia a dia, o seu trabalho, e o WhatsApp para quem quiser um atendimento com você, que aliás, já falo que é maravilhosa. Eu vi o dia que a Brenda chegou com aquelas unhas, eu falei, menina, que trabalho perfeito, muito bom. Então, para quem quiser acompanhar um pouquinho, passa aqui as informações, por favor. Eu vou passar o nosso WhatsApp, né, que é 980-393595, e o nosso Instagram, que é Cleisiane Araújo, com 2 O no final. Perfeito, Cleiciane, muito obrigado. Volte muito sempre no Diz Aí. Foi maravilhoso. Voltar novamente. Muito obrigada. Amém. Você aí de casa, um grande abraço. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração e falará muito mais. Eu te espero no próximo Diz Aí, com muito mais palavra de Deus, com muito mais ensinamento e revelação. Então, pessoal, até a próxima, viu? Um grande abraço. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!